Bom, na aula de hoje você vai aprender sobre classes sociais. Classes sociais é um termo muito usado, dentro do nosso cotidiano, quando a gente pensar, as estruturas sociais, a que classe eu pertenço, também é um conceito muito recorrente na redação do Enem, né? Principalmente na área da sociologia, né? É um conceito que vai ser muito estudado, por teóricos da sociologia, e a gente vai ver aqui algumas perspectivas. Então, como a gente define classe social, Classe social, ele é usado, desde as sociedades antigas para pensar estratos e grupos sociais. Porém, o termo classe social, ele vai surgir lá na modernidade, com o desenvolvimento do sistema capitalista, Então, já pensava em divisões da sociedade em grupos sociais, Só que pensava mais em estratos sociais. O termo classes sociais surge com o desenvolvimento do sistema capitalista. Aqui a gente tem uma definição genérica de classes sociais, que é grupo de indivíduos que ocupam posição próxima na escala econômica. Então, quando eu vou pensar sobre a minha classe social, eu vou ver em qual grupo eu me encaixo, e os indivíduos que pertencem à minha classe social. Então, é uma definição bem genérica de classes sociais, quando a gente pensa em qual classe a gente pertence. A seguir, a gente vai ver as definições de dois autores clássicos da sociologia, que são definições muito importantes e recorrentes de classe social, que são as definições de Max Weber e Karl Marx. Bom, aqui a gente tem as definições de classes para dois autores clássicos da sociologia. Primeiro, vamos com a definição de classe do Max Weber, Para o Max Weber, a classe não vai se restringir ao aspecto econômico, ou seja, não é somente a questão econômica que define classe, Segundo Max Weber, a gente tem três características aqui para pensar ou para definir classe. Primeiro, tem o status, O que seria o status? A honra, o prestígio de uma pessoa, que de uma certa forma também está relacionado ao aspecto econômico, mas segundo Max Weber não é preponderante. A gente já vai entender o porquê. A riqueza, aqui sim, Renda, posse, então, é o aspecto econômico, entra aí a questão do dinheiro, quanto mais bens ou dinheiro o cara possuir. E por último, o poder, a capacidade de influência desse sujeito, Quando a gente para pensar, essas três características de classe para o Max Weber, elas estão relacionadas com o aspecto econômico, Porque a riqueza se relaciona com o status e também se relaciona com o poder. Mas o Max Weber vai falar da seguinte situação, a situação dos novos ricos, por exemplo. Digamos que um cara ganhe na loteria e se torne um multimilionário. Esse cara, ele não vai ter o mesmo status de um rico que é rico há muito tempo. Ou seja, esse cara aqui, ele vai tentar frequentar esses círculos sociais desses ricos que já possuem essa riqueza há algum tempo, Se ela seja de herança, seja, de bens acumulados, ele não vai ser muito bem recebido, Porque é o cara que enriqueceu do nada, Ou seja, tipo, como esse cara não vai ser muito bem visto porque essa riqueza foi um golpe de sorte, O ganhar na loteria. Então ele não vai ter essa honra e prestígio desses ricos que são milionários já há muito tempo. E também a capacidade de influência dele, não vai ser a mesma desses ricos que já têm, esse patrimônio de algum tempo atrás. Então, segundo Max Weber, a questão econômica, ela de uma certa forma influencia sim na questão de classe, porém não é só a questão econômica. Para ele tem essa questão da subjetividade dos indivíduos, ou seja, a capacidade de influência, a honra, o prestígio, de quando chega um cara em um local, uma festa, assim, ele é bem recebido, ó, tá chegando fulano, milionário, Então, os novos ricos não vão ter essa mesma honra e prestígio dessas pessoas que já detêm essa riqueza há algum tempo. Como eu disse anteriormente, seja por herança, ou outros meios que ele conseguiu essa riqueza. Então, essa é a definição de classe do Max Weber, Então, não vai se restringir ao aspecto econômico. Isso é fundamental para a gente pensar as definições de classe do Max Weber. Já para o Karl Marx, a questão de classe ela é definida essencialmente pela questão econômica. Então, o que o Marx vai falar? O Marx vai falar que a luta de classes é o motor da história. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando a gente pensa na história da sociedade, lá desde das sociedades antigas, a gente vai ter sempre pelo menos duas classes duelando para que os seus interesses sejam alcançados. Ele vai falar
por exemplo, na relação entre senhor feudal e servo, né? Ou seja, são duas classes antagônicas que têm interesses diferentes. Então, essa luta de classe, o Marx vai falar que sempre é para chegar em outro lugar, ou seja, chegar em uma situação diferente de classe, né? Ou que a classe do senhor feudal ou a do servo, né, seja alterada, ou seja, mudar, como se houvesse uma revolução após esse conflito entre classes. A relação entre senhor e escravo também, segundo Marx, é uma relação, né, de conflito, de interesses, são interesses antagônicos que buscam ali com que seus objetivos sejam alcançados. E no sistema capitalista, ele vai falar da burguesia e proletariado, ou seja, que são duas classes antagônicas também que têm interesses distintos, interesses diferentes. Para o Marx, lembrando, classe, o aspecto econômico, ele é fundamental. E para o Marx, o que define o que é um burguês, o que define o que é um proletariado? É a situação dessas pessoas dentro dos meios de produção. Ou seja, se eu sou detentor dos meios de produção, eu sou uma burguesia. Eu pertenço à burguesia, segundo Marx. Se eu não detenho os meios de produção, ou seja, eu tenho que vender a minha mão de obra, eu tenho que vender a minha força de trabalho para sobreviver dentro da lógica capitalista, logo eu pertenço ao proletariado. Então, para o Marx, quando ele pensa em classe, ele vai falar assim: existem duas classes no mundo. É a burguesia, né, o explorador, e o proletariado, que é o explorado. Então, quando a gente pensa nessas relações de classes para o Karl Marx, existe somente essas duas classes, diferentemente que o Max Weber. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre classes sociais. A gente viu ali uma definição básica ou genérica do que é classe social e também vimos a definição de classe social para dois autores clássicos da sociologia, né, do Max Weber, onde classe não se restringe ao aspecto econômico, e para Karl Marx, onde classe é definida a partir dos critérios econômicos. Quem gostou da nossa aula, deixa um likezinho, sigam o nosso canal e até a próxima.